acordar super 14 cedo. quilômetros de carro? É porque eu fui a pé também já. 14 quilômetros de carro e de a pé é a mesma distância? Não. É o tempo que É muda. verdade. 14 km de carro. Fala, barões e varoas! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo do nosso canal, eu vou trazer uma ministração para vocês. E a ministração de hoje quem vai trazer é a Miriam. Amém? Então vamos logo para a palavra. A palavra de hoje se encontra lá em Jeremias, capítulo 30, versículo 17. Vamos lá. Farei cicatrizar o seu ferimento e curarei as suas feridas, declara o Senhor. Porque a você, Sião, chamo de rejeitada, aquela por quem ninguém se importa. Amém? Então, como eu já tinha falado num vídeo, que o João vai deixar o link aqui embaixo na descrição, a gente ia trazer uma ministração sobre os nossos testemunhos. Então hoje eu resolvi trazer uma ministração sobre o meu testemunho. Algo que aconteceu na minha vida que foi muito marcante pra mim. E eu vim compartilhar com vocês. Então hoje ela vai contar o testemunho dela e outro dia eu vou trazer um vídeo pra vocês aqui falando do meu testemunho, beleza? Então, assim que a minha mãe descobriu que estava grávida desse ser lindo e maravilhoso que sou eu, a minha mãe, ela recém tinha descoberto uma doença que aqui no Brasil ela não era muito comum, tanto é que a médica dela teve que viajar para os Estados Unidos para saber mais sobre essa doença, o tratamento dela. Quando a médica da minha mãe voltou, minha mãe estava grávida de mim e ela teve que parar o tratamento. Entre parar o tratamento, podia esse tratamento vir a acontecer algumas sequelas comigo ou até mesmo o falecimento da minha mãe. Quando eu nasci, eu tive que ficar por 17 dias em uma bolha de oxigênio, recebendo oxigênio, porque o meu corpo ele não estava funcionando corretamente. Depois desse tempo passado, alguns anos, com 4 anos de idade, a minha mãe começou a perceber que em mim eu sentia muita dor na minha coluna. Era uma dor constante e ela estava me prejudicando muito. Então, vários exames a gente fez, raio-x, aquela coisa toda. A gente descobriu, então, que eu tinha escoliose. O que é escoliose, Miriam? Eu vou deixar para vocês aí uma foto do meu raio-x. A escoliose nada mais é do que, em vez da minha coluna ser igual a de vocês, que ela é retinha, a minha é um S. Quando a minha mãe descobriu a escoliose, a gente ficou tipo, meu Deus, quem vai ser de mim agora? O que é a escoliose? É uma coisa que não era muito comum pra gente, a gente nunca tinha visto. Mas o médico acalmou minha mãe, falou que era normal e que eu poderia ter uma condição de vida boa mesmo com essa doença, porque a escoliose ela não tem cura. A única cura da escoliose pelo SUS é tu fazendo uma cirurgia. Só que para fazer a cirurgia pelo SUS tu precisa ter mais do que das vértebras ali, tem que ter uma quantidade de vértebra que ela seja torta. E tipo, a minha não tem essa quantidade e também a cirurgia ela é muito arriscada para mim. Por quê? Aonde a minha coluna ela é o S, é onde fica a minha medula, então seria uma cirurgia um pouco arriscada. No particular, eu poderia fazer também, só que custa 35 mil reais para fazer essa cirurgia. Então ela é bem cara e seria melhor se eu tivesse feito quando eu era pequena, que também ainda era mais caro do que agora. Então, começou uma sessão de fisioterapia na minha vida, que desde quando a gente descobriu a escoliose em mim, eu já fui encaminhada para físio, tudo, e todas as vezes 2 vezes por semana, eu tinha que acordar super cedo e 4 horas da manhã eu tinha que sair. Aonde eu morava com a minha mãe e meu pai era interior. Então, até a gente chegar na cidade, eram uns 14 quilômetros. Uns 14 quilômetros de carro. Então, eu teria que acordar super 14 cedo. quilômetros de carro? É porque eu fui a pé também já. 14 quilômetros de carro e de a pé é a mesma distância? Não. É o tempo que É muda. verdade. 14 km de carro. Andar 14 quilômetros com o carro da saúde para chegar até o hospital onde eu fazia minha fisioterapia. Passando esse tempo fazendo físio e tudo, a minha fisioterapeuta descobriu que eu tinha o meu pé também torto. Por quê? Por causa da coluna. Então, além da coluna tá em mim gerando muita dor, porque é uma dor muito insuportável, ela também estava prejudicando o meu pé. Aí, então, quando eles ficaram sabendo disso, eles chamaram minha mãe e falaram assim, então, a Miriam, ela vai ter uma infância um pouco turbulada. Por quê? A Miriam não vai poder virar uma estrelinha, a Miriam não vai poder correr, a Miriam não vai poder brincar como as outras crianças brincam. Porque qualquer coisa, qualquer queda, eu poderia acabar fraturando a minha coluna e eu ficaria de cadeira de rodas. A minha infância, o meu pai trabalhava na roça.
Então eu adorava ir com eles pra ficar me pendurando no cipó. Eu não poderia mais fazer isso. Então eu me sentiria uma pessoa, digamos assim, triste. Porque aquilo que eu gostava de fazer eu não poderia mais fazer. Com 6 anos de idade, eu parei de fazer minha fisioterapia. Por quê? Já não tinha mais o porquê eu fazer a físio. A minha coluna, ela foi até o tanto que ela poderia voltar ao normal. Ela nunca seria reta de novo. Então, a gente conseguiu fazer a físio, me dar uma condição de vida melhor pra mim viver hoje, fazendo a minha fisioterapia dos 4 aos 6 anos. Hoje, a Miriam, eu tenho uma condição de vida, digamos assim, boa. Eu consigo não sentir tantas dores como eu sentia quando eu era pequena. Como quem vem aqui em casa sabe, eu faço dança, tudo. A minha cama ela é extremamente dura, porque a minha coluna precisa estar reta, eu preciso dormir com a minha coluna reta, pra ela não doer tanto. Tem vezes que, nossa, eu acordo assim, ó, que a dor na minha coluna ela é insuportável, porque querendo ou não, ela tem um problema, ela não é normal. Ela não é normal como todas as outras. Pelos médicos, eu não poderia fazer a metade das coisas que eu faço hoje, porque hoje eu danço, eu corro, eu faço de tudo. E por eles eu não poderia estar fazendo isso hoje, porque é prejudicial a minha coluna. Porque eu fiz a fisioterapia pra tentar me ajudar. Só que, pensa comigo agora, eu era uma criança de 4 anos de idade. A metade das coisas que eu queria pra fazer, eu não podia, porque aquela doença, ela me impedia de fazer isso. Mas eu tive que aprender a conviver com ela. E o que eu quero dizer pra vocês hoje? Com esse testemunho. Às vezes, todos nós a gente tem um problema dentro da gente. Não é normal. Seja ele um problema extremamente grande ou extremamente pequeno. Cada um de nós sabemos as nossas limitações. Você pode olhar pra mim e dizer assim, Miriam, mas é uma dor na coluna que quando a gente envelhece, a gente também vai sentir dor na coluna. Hoje em dia eu também sinto. Só que assim, vocês têm que entender que nem sempre o teu problema é o mesmo problema do teu irmão. Às vezes eu sinto a minha dor e o João sente a dor dele. Você nunca vai sentir a mesma dor que o teu irmão tá sentindo. Só que você se disponibilizar e dizer assim, não, eu quero te ajudar. Eu sei que tu tá sentindo dor, mas eu quero te ajudar. Assim foi quando eu cheguei pra fazer minha físio. As médicas sabiam que eu tinha aquilo, que às vezes a fisioterapia poderiam não me ajudar, mas elas foram, não, Miriam, vamos lá, vamos, a gente vai conseguir. Cara, as sessões de fisioterapia era extremamente dolorosa. A minha coluna, o quanto ela era torta, ela voltou um pouco. Então, até isso acontecer, doeu. E é assim com a gente, com Deus também. Pra gente chegar até onde Deus quer, Ele vai nos moldar, Ele vai nos quebrar, pra gente ficar exatamente como Ele quer. Não é do jeito que nós queremos. Se eu tivesse ficado com a minha coluna daquele jeito, hoje pode ser que eu não poderia fazer a maioria das coisas que eu faço. E assim é com Deus também. Ele quer te quebrar, Ele quer te moldar. Vai doer? Com certeza vai doer. Nenhuma mudança é boa. Ela vai ser boa futuramente, mas com o processo acontecendo, aquele processo vai te machucar. Às vezes tu vai estar no vale, tu vai estar aonde ninguém pensa que tu estaria, mas Deus, Ele vai estar junto contigo. Ele vai te ajudando, Ele vai te moldando, Ele vai te dizendo, filho, é assim que eu quero que seja. Tu tem que ir conforme o que eu tô falando pra você. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que com o meu testemunho eu tenha tocado no coração de vocês. E através de mim, Deus tenha tocado nos seus corações. Amém? Então, deixe seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito, ative as notificações. Vem aqui na descrição o primeiro link aqui do vídeo, Eu Já, Eu Nunca. A gente fez o parte 1, que a gente falou que ia trazer o nosso testemunho. Vai lá, assiste esse vídeo para depois assistir esse aqui. Tamo junto e é nóis.